Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo Net, Vivo Fibra TV e também, claro, pelo Facebook. É uma sexta-feira hoje meio tumultuada, né? Estamos vivendo aí uns momentos meio conturbados nesse país, né? Ontem foi decretada a prisão do ex-presidente Lula e o país inteiro está esperando para saber o que vai acontecer. Era para ele se apresentar hoje, às 17 horas, lá em Curitiba. E já estou ouvindo aí que ele não vai se apresentar. Eu acredito que eles vão fazer um teatrinho aí, mas a partir do momento que ele não se apresentar, ele passa a ser procurado. E eu acho que eu estava até comentando com os convidados aqui que eles têm o plano B, C, D, a Polícia Federal e a Justiça também tem os planos deles. Então, são pessoas especializadas nisso, não adianta. Ele foi condenado, ele tem que cumprir a pena. Ele pode até cumprir a pena fora, mas vai ter que ser na casa dele, sabe? Porque prisão é prisão. Apesar de, quando livram, ele só vai se livrar se conseguirem votar lá no Supremo que volte a ser o que era antes. Quer dizer, o último recurso seria lá no Supremo, né? Após o trânsito e julgado, aí passa a ser preso. Quer dizer, eles querem fazer com que as pessoas fiquem, as pessoas que não têm dinheiro, aquelas pessoas pobres, que não, nós, pobres mortais, né? Que não temos dinheiro, vá preso imediatamente. Aquelas que têm muito dinheiro contratam os melhores advogados e fica 20 anos esperando através de recurso, e o prazo acaba se extinguindo, né? Dá o decurso de prazo. Então é isso que estão torcendo. Mas no caso do Lula, se ele ficar preso um dia, pelo menos ele foi preso, certo? Eu acho que estão falando, ele é inocente, não tem provas. Tem muitas provas, sim, muitas provas. E não é só isso. Tem muitos processos que estão vindo aí. Tá para ser votado em Brasília mais um contra ele. Está para ser passado agora o de São Paulo, lá do Instituto Lula também, que deve ser condenado. Quer dizer, vai ser condenação a cada 6 meses, 8 meses, é uma condenação atrás da outra. Então não adianta tentar relevar algo que realmente está muito complicado para ele. Está muito complicado. Tá certo? E ele faz o papel de vítima. E, infelizmente, eu sou obrigado a falar. Eu sei que tem amigos meus do PT que estão me assistindo, acham ruim de eu falar, mas é a pura verdade. Mas o Aécio não vai preso. Agora, porque o Aécio está sendo impune, porque essa justiça aí pega de um lado e não pega do outro, então o lado que está aqui para ser preso, então vamos libertar porque o Aécio não foi preso. Porque outros não foram presos. Não tem nada a ver, gente. Eu estou aqui com duas pessoas aqui, é o Luiz Carlos, que é mantenedor do Colégio Vivendo e Aprendendo. Quero dar boa tarde, agradecer pela participação no nosso programa aqui, viu? Obrigado pela Daqui a pouco nós vamos falar do teu colégio aí. E aqui ao lado está o Djalmir, professor lá do Colégio Vivendo e Aprendendo, professor de filosofia. Isso mesmo. Seja bem-vindo também, viu? Muito obrigado. Ô, Djalmir. Então, eu estou falando do Lula aqui, você disse que você levou um pessoal, umas crianças lá na Câmara, fazendo ensinamento político para essas crianças, né? Então eu queria que você comentasse também essa situação que o país está vivendo hoje, que você encara como essa situação. Nós estamos vivendo a corrupção desse país há muitos anos. Dizem que quando Cabral descobriu o Brasil já começou ali, certo? Isso começaram a trazer mimos para os índios, né? Espelhinho, tal, corrente, para comprar os índios, né? Então ali já era um tipo de corrupção. Se a gente observar a história desse nosso país, a gente tem o tempo inteiro histórias de corrupção, né? Quando eu dou aula para os alunos, eu falo para eles assim, que quando vocês acham que teve mais corrupção? Aí eles pegam por hábito, por uma questão de... pelo que ensinam para eles, de que hoje em dia está horrível, que a política está... Eu dou aula do 5º ao 3º ano do ensino médio de filosofia. E no 5º ano, os alunos já viram para mim, quando eu falo, vamos falar de política, a primeira coisa que eles falam, corrupção, só tem corrupto na política. Aí eu falo assim para eles, como que funciona isso? Como que eles roubam esse dinheiro? De onde que sai esse dinheiro? De quem é esse? O dinheiro é nosso, mas como o dinheiro foi para lá? Muitos deles ficam confusos. E a minha função como professor é dar essa explicação para eles, tentar levar um melhor entendimento, né? A ida na Câmara dos Vereadores aqui de Osasco teve como esse é o objetivo. Vamos entender melhor, gente. Porque todos os dias eles veem Lula, aí eles veem Aécio, eles veem o Supremo Tribunal e falam, mas quem são esses caras? Eles mandam mais? Quem manda no Brasil? Eles ficam confusos. Aí, quando eu respondo para eles se houve mais corrupção antes ou agora, eu falo,
agora vocês estão vivendo um período muito bom, que é um período em que a gente está vendo acontecer a justiça sendo feita, em vários casos. Né? Eles falam, mas professor, você quer que o Lula seja preso ou não? Eu falo assim para eles, a minha opinião por enquanto não, vamos formar de vocês. Vamos um passo de cada vez. Aí quando vocês formarem a opinião política de vocês, vocês vão poder falar, eu achei que foi justo até certo ponto, mas até certo ponto houve excesso. E acho que aprender política é aprender a fazer essa crítica da sociedade e eles estão sendo criados para isso. Eles vivem agora um momento muito bom da política, em que eles podem ver que a política está acontecendo. Eu falo para eles que na época em que eu estudei, lá no finalzinho dos anos 2000, havia corrupção no Brasil, haviam problemas, mas não haviam tanta notícia. Mas você não tinha um Ministério Público que funcionava. Eles, o que é Ministério Público? Aí tem que explicar o que é Ministério Público. Não havia o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes deixava passar certos casos por, como eu falo para eles, por decisões que muitas vezes eram polêmicas e que poderiam ter sido julgadas Era muito antes. embaixo do tapete, né? Era muito Mas embaixo do sabe por tapete. que melhorou? Por causa disso aqui, desse aparelho aqui, ó. A informação. Esse aparelho aqui, que todos têm aí no Brasil inteiro, acho que apenas 30% dos brasileiros não tem isso aqui. Esse aparelho aqui é que está fazendo a mudança no nosso país. E vai mudar muito. Nós temos eleição agora em 2018 e esse aparelhinho aqui vai ajudar muito. Você vai conversar com o teu candidato por aqui, vai fazer pergunta, ele vai ser obrigado a te prometer, tá certo? Fazer promessas que, logicamente, pode até não cumprir, mas está registrado aqui. Então, hoje, o que está acontecendo nesse país aqui, com a prisão da decretação da prisão do Lula ontem pelo juiz Sérgio Moro, é uma grande mudança para esse país. Por quê? Não por causa do Lula, porque para servir de exemplo para um guarda de trânsito, um policial rodoviário, um fiscal da Receita, sabe? Logicamente que a corrupção começa na porta da nossa casa e logicamente que aquele que paga também é culpado, é o corruptor, sabe? É corrupto e corruptor, tá certo? Então eu acho que se faz muito bem ter levado as crianças lá, porque essas crianças são o nosso futuro. Eu já estou com 64, eu não sei aqui o professor quanto está, mas logo nós vamos embora e o futuro, daqui 20, 30 anos, essas crianças estão no nosso papel aqui, ó, certo? Então o futuro é deles, eles têm que entender que o país tem que melhorar, a educação, que é horrível nesse país, que nós vamos falar sobre isso, tem que ser melhorada, sabe? Os impostos, altos impostos que nós pagamos para o município, para os estados, para a União Federal, nós temos que ser revertidos à altura, com estradas, com hospitais, com escolas, com conforto, áreas de lazer, cultura, tudo isso tem que ser feito. Você concorda? Com certeza. Então, essas crianças que você levou lá, elas ficaram muito, eu achei muito, tanto que você veio falar comigo para vir na TV, eu achei muito legal de trazer vocês aqui, porque é algo que a Câmara deveria fazer sempre, levar crianças no Legislativo. Em Barueri, a cidade vizinha aqui, tem até o dia do estudante, que eles elegem um presidente de Câmara lá no dia, viu, professor? Elegem um presidente de Câmara, eles viram vereadores, discutem, sabe? Estão preparando eles para o futuro, sabe? E eu acho que esse futuro que nós temos que observar bem e seguir bem e ver e essas crianças estão vendo o exemplo de hoje, do que está acontecendo nesse país, graças a isso aqui, ó. Porque nos anos 70, quando eu estudava, não tinha nenhuma informação. Uma que existia, logicamente, a ditadura nesse país aqui, mas mesmo assim nós não tínhamos informação de nada. Hoje você tem informação de tudo. Aqui a gente entra no Japão, em qualquer país aí, para saber o que está acontecendo. Então eu acho que essa mudança que está tendo agora, de obrigar a justiça a tomar as providências, de parar de jogar as coisas, a sujeira embaixo do tapete, está acabando por causa disso aqui. Internet e rede social. E eu acho muito importante, porque os alunos, quando eles têm informação sobre a política, muitas vezes é através das redes sociais. E ao ensinar filosofia, história, para eles, a gente lá no colégio, nós tentamos ensinar para eles que é necessário ir além da informação. Como tem muito acesso à informação, a gente pode ter muitas opiniões, as opiniões variáveis, a gente pode acabar criando uma polaridade no Brasil de ideias que muitas vezes atrapalham um debate, né? Aí os alunos, principalmente de ensino médio, eles sempre ficam, são os coxinhas versus os petralhas. Eu falo, gente, adversários não são inimigos. Hora do debate para o bem comum, né? Para o bem de todos. E acho que eles têm que aprender a utilizar, ao mesmo tempo, a informação atrelada ao conhecimento.
Então, o que a gente faz na escola? A gente leva o conhecimento para eles, para que no dia a dia, ao ver um meme na internet, ao ver um vídeo no YouTube, eles tentem fazer uma crítica sobre aquele vídeo. Então pensem, o que é verdade e o que não é sobre essa informação. Deixa eu buscar mais fontes. Opa, esse candidato disse que faria tal coisa, mas lá no passado ele fez de outro modo. Uns falavam essa semana sobre o ministro do Supremo Tribunal, que na minha época de estudante ninguém nem entendia o que era um Supremo Tribunal Federal. Professor, mas ele tinha uma opinião, agora no voto ele vai mudar? Então, ele tem esse direito de mudar, você tem o direito de entender que ele vai mudar. Na minha época, talvez a gente só teria acesso à informação pelos jornais ou ou pela TV, e a gente não poderia buscar mais informação sobre aquilo. Tá certo. Aqui nós estamos transmitindo, claro, pelo Facebook, está vindo uma informação que o nome do nosso programa aqui é o Fabrício Santos. Obrigado pela participação, Fabrício. O Supremo Tribunal Federal acaba de negar um novo pedido de habeas corpus, informação da internet de Sepúlveda Pertence, que é o advogado lá do Lula, que foi ministro, presidente do Supremo. Eu quero agradecer também a participação de Francisca Medeiros. Parabéns à TV Osasco. Mas é isso aí. Mas vamos falar um pouquinho agora da missão nossa aqui, que é a escola de vocês, é o Colégio Vivendo e Aprendendo, e o Luiz Carlos aqui é o mantenedor. A escola está localizada onde, professor? Vamos lá, vou fazer um breve histórico. A escola se iniciou a atividade em 1995, portanto, hoje com 23 anos. Ela trabalha com todos os ciclos, desde o infantil até o ensino médio. Né? Ela está localizada na zona norte de Osasco, próxima às divisas de municípios São Paulo e Osasco, ali na Vila São José, Vila Airosa. Ela conta hoje com 60 colaboradores em média e trabalha com 950 alunos. 950 alunos. Está na Vila Airosa. Vila Airosa. Na travessa ali da Avenida São José, Travessa né? a Avenida São José, isso. A gente... o objetivo, assim, é quando você recebe um pai na escola fazer uma matrícula, o pai... Ele entende que ele vem fazer a matrícula e espera que a escola ensine as diversas disciplinas tradicionais. Porém, se na verdade o dever da escola, como o professor Djalmir citou, não é ensinar matemática, física e química e as demais disciplinas. A função da escola é tornar alunos cidadãos. Isso, né? exatamente. E formar um país melhor para o futuro. Exatamente. Né? Então isso é difícil, não é fácil não. Então atitudes como do professor Djalmir, da professora Eliana, que trouxeram os alunos para a Câmara, é muito importante, extremamente importante. Tão importante, talvez até mais, do que ensinar as disciplinas tradicionais. Deveriam trazer mais alunos lá, viu? Vamos trazer. Vamos trazer mais alunos. Está programado lá, já. Porque eu acho que, inclusive, teve um vereador, acho que foi o vereador Josias, que falou de tornar isso oficial lá. Fazer o que Barueri está fazendo, levando crianças todas as sessões de terças-feiras, e homenagear a escola e homenagear as crianças, o professor. Lá acontece isso, lá em Barueri. Eu acredito que trazer o futuro presidente, futuro governador, futuro prefeito, porque dessas crianças vão sair o prefeito, vão sair vereadores, vão sair deputados, vão sair senadores, trazer para as escolas, para eles começarem a entender desde já como que funciona a política nesse país e de que forma pode ser melhorada, que está na mão nossa, no final do ano agora, em outubro, a decisão para se eleger o presidente da República. Olha a nossa responsabilidade. Eleger um presidente da República, eleger 2 senadores, eleger deputado federal, deputado estadual, é muita responsabilidade do povo. Mas o povo tem que se atentar mais a entender que aqueles que já estão lá há muito tempo e não condiz com o momento atual, esses aí não merecem votar mais. Não merecem votar mais. Tem que colocar gente nova, é a renovação que nós queremos. E gente honesta, gente que está lá sabendo que tem que cumprir compromisso que ele assinou lá na hora da sua posse, na hora que ele foi ser deputado, que ele foi ser senador, e que ele foi ser governador, e que ele foi ser presidente da República, tá certo? Perfeito. E essas crianças, é muito importante, espero que algumas pessoas falem para as outras escolas que a Câmara aceita receber as crianças lá. Todas as sessões da Câmara, as sessões ordinárias são às terças-feiras e às quintas-feiras. Quer dizer, se não der para ir na terça, acerta para ir na quinta. E ficou muito legal lá, sentaram lá com a gente, foram lá no plenário, fizeram as explicações de como funciona uma sessão legislativa, onde sentam os vereadores, onde senta o presidente da Câmara. Não é isso mesmo, professor? Isso. Eles gostaram bastante da experiência que eles tiveram. Então, eles vão conversar com os coleguinhas deles vão querer ir também, né? Porque são alunos em torno de 15 anos de idade, normalmente,
E daqui a um ano eles serão no ensino médio, com 16 anos, serão futuros eleitores. E com isso a gente tenta que votem melhor, façam a coisa melhor, né? Como o senhor falou, serão futuros governantes e serão futuros professores. Exatamente. Que vão disseminar essa ideia para os seus alunos. E Né? falar em professor, esse país, a situação do professor é muito crítica, sabe? Eu entendo que vocês são uma escola particular, mas vocês entendem que a situação do professor atualmente realmente é muito difícil. É muito difícil, principalmente os professores de escolas públicas aí, que sabem, que adoram a profissão, faz aquilo por amor, mas realmente tem casos muito humilhantes aí de professores, que a gente vê aí pelos telejornais, nos estados lá para o norte, nordeste, a situação de uma escola, um barraco, parece um lugar onde foi até uma cocheira, sabe? Que a professora muito heroicamente vai lá e utiliza aquilo como sala de aula para dar aula para os alunos. E naquela cidade eles mostram o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é a corrupção que está correndo na cidade, muito dinheiro desviado e não tem escola, quer dizer, os salários são horríveis, sabe? Então eu acho que nós temos mesmo que batalhar. Eu estou fazendo a minha parte, todos os programas que eu posso eu falo, eu faço a minha parte. Eu acho que todos os colegas meus que fazem programa de televisão, independente da qual televisão, ele tem que fazer a parte dele. Nós estamos falando para milhares de pessoas aqui, são 11 cidades que estamos assistindo. Então eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, porque esse país aqui só vai melhorar se nós tivermos a nossa união. Porque eles são unidos do lado deles lá. Agora nós temos que ter a nossa união, que é muito mais, porque nós colocamos eles lá. Então eu acho que o professor tem que ser muito respeitado. Eu comento com os amigos que eu nasci em Manduri e fui para Bernardino de Campos, né? Logo nos primeiros meses de vida. E eu lembro muito bem da escola onde eu ia, que o professor naquela época era a profissão mais honrada e mais prestigiada. Em segundo lugar vinha o bancário, a pessoa que trabalhava em banco. Eram as profissões que as pessoas mais queriam ter, ou era ser professor ou era ser bancário. Quer dizer, hoje em dia, os dois casos, já ninguém liga mais. Quem quer ser bancário? Quem quer ser professor na situação atual que nós estamos vivendo, não é verdade? É verdade. Mas então, vamos falar um pouco mais da escola. A escola já funciona desde 1995. 950 alunos. Vocês têm aulas de manhã, à tarde e à noite? Não, a gente mantém os ciclos da manhã e da tarde, né? À noite não. A gente procura, no ensino médio, que é a fase conclusiva, né? Colocar alunos que eles sejam aprovados em vestibulares, concursos, e para o mercado de trabalho. Essa é a ideia da escola, né? E conseguimos, assim, a gente está em 6º lugar no Enem em Osasco, que é bem interessante, né? E, assim, tomando como base as melhores escolas e tentamos ser cada vez melhor. Está numa né? colocação ótima. Ótima. 6º lugar? O último Enem mostrou 6º lugar. Que maravilha. Na colocação geral. Maravilha. E assim, esse trabalho, é o que eu falei, não adianta só ensinar as disciplinas tradicionais. Temos que abrir o leque para educar melhores alunos e formar cidadãos. Eu vi a semana passada, parece que o novo ministro da Educação, quando na posse do novo ministro, ou então na apresentação dele, parece que vai haver uma mudança vai padronizar, como que o senhor pode dizer, padronizar as escolas. O aluno vai poder escolher as matérias que ele se interessa, aquelas que ele pode trocar por outra, é isso? Um currículo nacional único, né, que hoje o Brasil tem currículo divergência único, porém o aluno pode fazer opção por algumas disciplinas. Raras exceções, que é português, matemática, não é isso? Exato, Então, estamos esperando a legislação, vamos ver como é que ela vem, né, para poder fazer as adaptações. Né? Isso eu acredito que muitas escolas sofrem muito com isso, as escolas de regiões mais carentes aí, precisa mesmo, é necessário essa padronização para a coisa melhorar, para a coisa evoluir. Porque eu sei de casos aí que às vezes o aluno passa e não sabe nem escrever, gente. Eles vão empurrando com a barriga, sabe? Passa de ano, mas não é bem assim. Se a criança está na escola é para aprender, né? É que são realidades assim. Assim, sabe? Mas não estou falando de professor, não, estou falando das ordens que vêm lá de cima. Né? Exatamente. Teve um governo aí que mandou passar, não precisa fazer exame mais no final do ano, já passa automaticamente. Ficou por muito tempo isso aí, né? Agora então, parece que voltou a ser o que era. A gente tem que procurar
Assim, ser bem coerente com o que o aluno sabe, realmente, se ele tem condição de ir para a série seguinte ou não. E ter uma coerência total, senão é complicado. Eu fui já professor da rede pública, o Djalmir é ainda, né, inclusive particular, sofre muito com uma carga horária muito grande no dia a dia. 2 escolas. É difícil. Mas assim, existe essa realidade mesmo, é um negócio bem complicado, né, de você ter que segurar aluno, ter que aprovar. É duro uma retenção para um aluno, a retenção é ruim para todo mundo. É ruim para o aluno, é para os pais dele, é ruim para a escola, é ruim para o professor, é pior ainda. O professor ensinou, chegou lá, tem que reprovar um aluno, é difícil. Mas, assim, faz parte do processo. Agora, deixa eu falar, a lei agora obriga que as crianças especiais, aquelas que têm problemas, alguns problemas, sejam integrados à mesma sala de aula daquelas crianças normais. Como funciona lá na sua escola? Então, nós temos alunos em condições especiais. O problema é que a legislação não é bem aberta, não dá mais detalhes, né? Então, o aluno tem uma necessidade especial, ele é matriculado na escola. Agora, tem alunos com diferenças, né, de necessidades. Eu acredito que há alunos que precisam de uma escola especial, uma escola específica para aquele tipo de problema que ele tem. Outros não. Mas a lei generalizou. A lei generalizou. E hoje, assim, coloca-se o aluno com qualquer necessidade, então a gente tem problemas. Todas as escolas têm. O caso do autismo mesmo é um caso muito grave. Aluno, né? às vezes, com uma certa agressividade, violento. Então, achamos que ele precisa de uma escola específica, especial para aquele problema dele. E não entendendo também que ele tem que estar inserido na sociedade, né? Tem que trabalhar com os demais. Não é isso, professor? Isso mesmo. E pegando um gancho do que ele estava falando, nós professores muitas vezes sentimos a dificuldade de ter esse aluno junto com a gente, está muito ligada à dificuldade de formação. Porque ao mudar a legislação, muitas vezes não muda a formação dos professores. Então tem professor que chega agora para começar a dar aula e não tem a formação para poder acolher esses alunos e para poder ensinar esses alunos de uma maneira que eles necessitam. Muitas vezes algumas escolas precisam fazer adaptações no sentido de ter um professor para acompanhar esse aluno com dificuldades, com necessidades especiais. E isso, na logística do sistema, fica muito difícil de ser feito. O problema na formação lá nas faculdades também vem com esse, né? O professor que vem com uma formação muito precária, porque acabou ocorrendo observando nos últimos 15 anos, muitas faculdades acabaram abrindo vamos fazer curso de educação física, letras, pedagogia, geografia, filosofia, mas virou um mercado muito aberto, a ponto de que muitos não se formam adequadamente. Então, virou uma venda de diplomas, muitas vezes, e acaba tendo problemas na formação. E se o sistema, a lei, acaba obrigando algumas coisas, sofre essa dificuldade na hora de adaptação do currículo, né? É muito difícil. Eu que dou aula na escola pública sei bem disso. Muitas vezes, em algumas escolas que eu já trabalhei, os professores eram forçados, tem que passar, porque você não pode reprovar o aluno que tenha deficiência, que tem uma necessidade especial. O que você faz, então? Mas o que eu posso fazer? Aí vai pedir para o coordenador pedagógico numa escola pública não vai conseguir fazer esse acompanhamento. Então, existem essas dificuldades dentro do sistema, né? Que muda-se a legislação. E vai se adaptando, né? Muda-se a legislação, mas não forma o profissional. A formação continuada muitas vezes é falha, né? Até mesmo nessa grande mudança que haverá. Às vezes o desencontro de informações, né, na chamada... Essa que vai ter agora? A Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular. Isso. Tá certo. Ela tenta adaptar um currículo geral para cada região do Brasil, mas ainda está meio nebuloso no meio dos professores. Né? Tá certo. Eu quero dizer para vocês que aquele parceiro meu, Gurupi Martins, que trabalhou 2 anos aqui comigo me auxiliando, ele vai ter o programa dele agora, vai estrear na quarta-feira, vai chamar Ponto de Encontro. Então ele está pedindo para avisar vocês, que já estão com a gente há muito tempo nos assistindo, que vocês podem assistir eu na sexta, mas na quarta vai ser o Gurupi, no mesmo horário do meu programa, ao meio-dia, tá certo? Ponto de Encontro. O Gurupi Martins vai seguir carreira solo agora aqui na TV Osasco. E desejo boa sorte, que Deus abençoe ele nessa nova etapa dele. Eu conheci o Gurupi Martins como radialista, né? Aqui na Rádio Nova Difusora. Aí ele já está seguindo a carreira dele. Parabéns ao Gurupi, que vai estrear na quarta-feira, Ponto de Encontro. Eu estou aqui com um cofrinho também, que eu vou apresentar até na próxima sexta, é da Catedral de Santo Antônio, porque nós tivemos aqui a visita aqui do Monsenhor. Ele veio aqui, deu entrevista para nós, e vai ter
eles estão reformando a Catedral de Santo Antônio, uma reforma maravilhosa lá, vai fazer. Então, arrecadando os fundos, então vai ter um jantar dos italianos no dia 14 agora, jantar dos italianos, a partir das 20 horas. Quem tiver interessado em comprar os convites, basta ligar lá na Catedral, deixa eu ver se tem o telefone aqui, eu já falo, 3681-8611, e para saber dos convites, fazer as reservas de mesa, mas eu estou aqui com esse cofrinho, porque esse cofrinho está sendo distribuído lá para as pessoas que querem colaborar. Então, vai juntando as moedinhas aqui, depois entrega lá na Catedral. Eu achei muito legal essa ideia aqui, tá certo? E você que estiver interessado, né, for devoto aí, católico, então participa. Aqui vou dar os horários das missas, ó. Domingo, tem missa aos domingos, 7, 9, 11, 17, 19 horas, no sábado às 11 horas, na terça, às 7 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 19, na quarta, às 7, 12, 19, quinta, 7, 12, 19, sexta, 7, 12, 19, tá certo? Então, está aqui, dei o meu recado, eu quero agradecer aqui a participação de vocês. Aqui, vocês têm mais algo a falar da escola? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu diria assim que nós procuramos, assim, além de promover uma escola, tentar fazer o melhor trabalho possível, né? É tentarmos, assim, ajudar alguma coisa na comunidade onde nós estamos inseridos. Já que o senhor está falando do cofrinho, me ocorreu agora. Por exemplo, nossa festa junina do ano passado, nós fizemos dentro da ACD. Então, a gente resolveu fazer lá, conversamos com os gestores lá, eles toparam. Roberto não me recordo o nome agora, exato. E toparam, e parte da arrecadação do evento junino foi revertido para a ACD. Eu estava lá, eu vou em todas as festas juninas lá da ACD. Achamos que foi um evento bem interessante e ajudamos uma instituição que precisa realmente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida mesmo. Ô Luiz Carlos, você tem mais algo para falar para a gente? Basicamente, alguma novidade que você possa falar para nós aí? Nenhuma grande novidade, a não ser um conselho de um professor de filosofia, que as pessoas se interessem mais por política. Não desistir da política. Acho que o que a gente está vivendo agora é um momento político muito oportuno para a gente poder debater, ver ideias, discutir com pluralidade, com informações de verdade. Acho que é um dos melhores momentos que a gente pode viver. E não se decepcionar, mas a política não serve para nada. Serve para modificar a nossa vida. Todo ato que envolve a felicidade minha e dos outros é um ato político. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu quero agradecer mais uma vez a presença sua aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, e nós que agradecemos. Professor Luiz Carlos, mantenedor, Dejalmir, professor de filosofia, adorei o que você falou aqui. Realmente, nós temos que transferir para essas crianças o sentido político da vida. Quer dizer a política. A política não é só... A política existe em qualquer momento da sua vida e tem a política, não é verdade? Então é isso que é interessante. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos encerrando por aqui e voltamos na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus e bom final de semana.